Oi! Ju foi minha salvadora. Ai, Senhor. Vocês estão me vendo, Não, gente? eu acordei. Gente, hoje é que dia? Hoje é terça, né? Eu tava tão cansada, tão cansada. Eu tinha trabalhado a manhã toda. Eu batalhei a manhã toda por um sinal de internet. Estava dando aula online, caindo o tempo todo a plataforma. E aí, resultado, uma aula que era para eu começar a dar 9 horas, começou 9h40 e era para terminar às 13, terminou 13h40, quase 2 horas da tarde. Aí eu fiz, não, vou almoçar agora, vou deitar um pouco, né? Vivendo de 17 horas eu acordo às 17 ainda para me arrumar, né? Vou passar qualquer coisa aqui na cara rápida para não aparecer assim com sono, do jeito que eu já estou agora. Né? E eu deletei que era 17 horas hoje. Na minha cabeça era 18, porque só de quinta-feira eu marquei 18 A horas. Ó, pessoa, a olha pessoa tá aí. demais, gente. Louca, pedra, louca, louca. Mas esses problemas com plataforma Mas estão seja assim. muito Ontem também bem-vinda. tive. Paz. Que loucura é essa? E assim, de manhã cedo você tentando falar, eu já tentei todos os horários, já tentei de manhã, eu já tentei no meio da tarde, e eu sinto assim que não tem dia nem horário. Dia de domingo eu tive problema com a plataforma, eu tava na live com a Thaís e ela caía o tempo todo, ficava ruim, quadradinho, sabe? Aquele negócio de interrompendo, ficando lento, enfim. Eu sei como Confusão. é. Confusão, confusão, Agora mesmo confusão. vocês estão me vendo e eu não estou me Mas vendo, para aí, você ter ideia como é que tá a coisa. Eu não. você não tá se Mas vendo? isso já virou rotina aqui agora. O Instagram tá Que isso? pegando demais, gente, com esse negócio de tanta live. Não tem condição. Acho que o sistema não suporta tanta coisa, né? Meu Deus. Mas você tá, pelo menos aqui pra mim, você tá parecendo normal, super Glória a normal, tá bem. Deus. O áudio tá bom, a imagem tá boa, É, o tudo pessoal falou que tá normal. vendo, então Tudo tá ótimo. perfeito. Lu, bom demais estar aqui com É. você, né? Ah, eu que te agradeço. Mais uma vez aqui, Jussiara com a gente, obrigada, né? Prazer te receber aqui, adoro conversar com um colega que interage, né? É tão bom quando a gente consegue discorrer sobre temas assim, e sobre diversas assim opiniões diferentes e complementar, né? É muito chato, por isso que a gente estava traçando um roteiro mais cedo, né? E é desde ontem. Aí a minha imagem vai oscilar várias vezes, viu, Ju? A outra Ju, Juliana, vai oscilar, porque a internet está abençoada, É. né? E aí, vou ser muito sincera. No início da quarentena, uma pessoa veio assim para mim. Algumas pessoas, não, nem vou falar se é clínica ou profissional, vieram assim, vamos fazer uma live, nós vamos fazer uma live. E assim, ainda topei algumas coisas, fora até aqui do Instagram, fora do meu Instagram. E assim, sabe o que Hum. acontece no fim das contas? Você fala sozinha. Você fala sozinha. Velho, eu não quero É fazer porque mais essas lives assim, não. Eu fico é falando chato mesmo. sozinha. Eu já passei por isso também, meu Deus. É muito. Muito ruim. É monólogo. É monólogo. E assim, eu tive algumas perguntas e respostas de clínicas, com clínicas. Teve umas 2 pessoas, 3 pessoas que me procuraram. E aí eu fiz umas perguntas e respostas com clínica. Só que, assim, é diferente você falar para um público profissional e é totalmente diferente você É. falar para o cliente, né? Então, quando você responde uma dúvida para cliente, diante da outra profissional, fica um negócio meio chato, né? Então, assim, como você vai dizer agora para essa cliente que você não concorda um pouco com a conduta que o profissional que te É. atende está fazendo? Eu fiz, olha só, Do ponto de vista eu fiz, ético, é olha só, um, é um xadrez. eu vou te falar um pouco da opinião, assim, do que eu gosto de fazer, como eu gosto de trabalhar, mas cada um tem a sua conduta, cada um trabalha de uma maneira, mas é muito bom quando a gente consegue conversar mais ou menos É. numa mesma linha, não que é obrigatório, todo mundo tem que trabalhar igual, cada um realmente tem um jeito de trabalhar, mas assim, existe dentro desse jeito peculiar de cada um de Sim. trabalhar o jeito certo, né? Existe o jeito ético, existe o jeito com cuidado, né? Com preocupação, Verdade. seguindo normas, né? Seguindo referências. Então existe o jeito correto. Então eu sempre quando eu vou para um lugar da aula, principalmente se é um lugar diferente, eu sempre vou em algumas clínicas escondidas.
Eu não conto para ninguém. Eu não conto Olha pra os ninguém. segredos Eu revelados aí de não falo que Luciana eu vou Luz, dar aula, gente. nada. Eu não falo que eu... Todo mundo sabe disso. Eu faço isso em Aracaju, eu faço em João Pessoa, eu faço isso em Natal. Todo lugar que eu vou numa clínica escondida. Eu vou lá para olhar. Eu vou para entender o que as pessoas estão fazendo. Entender como é que as clínicas estão se comportando, o que é que tem de novidade, as sacadas assim, muito massas, assim, eu pego em clínica. E já vi também muita atrocidade. E já vi muita atrocidade revestida dessa roupagem. Não, aqui a É. gente trabalha assim. Eu já ouvi de uma pessoa no interior da Bahia, bem no interiorzão da Bahia. Não, a gente inventou esse método, é um método novo, nosso. Como assim isso é um método? Né? E era uma clínica, deixa eu dar uma golada aqui, que não tinha a menor condição, a menor segurança nesse mundo, não tinha Uhum. salubridade, sabe? A palavra era essa. Não trocava papel, não trocava o rolo de papel para maca. Boa noite quem está entrando aí. Não trocava o papel da maca, eram toalhas de rosto que eram viradas de um lado para o outro. Gente Então, do quando eu céu. entrei na sala, eu me, sen- eu me sentia assim, numa linha de produção. Era um vão todo aberto, não Já existia vi isso ônibus também. nenhum em outro, muitas dadas, e a menina vira assim na minha cara, virou a toalha para o outro lado, não, senhora, pode deitar. Pode deitar? Não tem papel aqui nessa maca, não. Não tinha papel, não tinha higiene, não higienizava a pele. Mal tinha gaze e o protocolo chamava linfa de água. Eram umas coisas assim, muito loucas. E protocolo novo que ele inventou, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tenho excelente memória para isso, principalmente quando me choca, assim. Era uma mistura de eletrolift com um blend de ácidos que ela Meu aplicava logo depois senhor. do eletrolift. Eu ali quieta, né, observando. Quer experimentar? Não quero experimentar, não. Não quero, não, tá ótimo. Não, experimente, é um protocolo novo, tem dado bastante resultado, todas as nossas clínicas. Se eu for contar de verdade tudo que eu já vi de atrocidade, eu posso escrever um livro, né? Eu já vi muita coisa. E houve uma época da minha vida que eu trabalhava junto a uma empresa que era uma empresa de, como que fala? De Hum. assistência técnica. Então, eu já recebi muitos equipamentos de clínicas famosas aqui em Salvador. Um dia que eu quiser, assim, tocar fogo no parquinho, eu venho aqui Eita, mostrar Jesus. Aí isso para você você. solta tudo. Gente do céu, é muito pouca salubridade que o povo tem. Se eu for contar o que eu já achei, assim, dentro de aparelho de endermologia, né, dentro de aparelho de vacoterapia, juro de Deus, já achei Gente do céu. mofo, enfim, vou atrapalhar meu café aqui, não vou Não. interromper essa live, mas esse jeitinho de fazer, né, que é o jeitinho de ser, o jeitinho, eu trabalho dessa forma, eu sinceramente, né, eu gosto quando as pessoas têm É a essa melhor coisa. ética, E né, as muito do que eu pessoas... aprendi de ética, aprendi com É você. dessa... Deixar o povo saber, né? Ah, que bom. Gente, eu sou cria dela também, tá? Quando eu era esteticista É nova aqui em verdade. Barbacena, eu saía de Feira de Santana, né? Ia para Salvador para os cursos dessa mulher. Eu fiz vários cursos com Lu, né? Eu não fui Legal. aluna dela de universidade, eu fui aluna de curso livre. Mas, nossa, eu fiz curso de corporal, fiz curso de facial, fiz curso de peeling. Eu fiz tanto curso com Luciana que eu acho que eu devo ter aí quase meia dúzia de certificados dela, né? E devo É muito, muito mesmo. assim, Foi do mesmo. que eu sei hoje na estética a ela, né? E aí, a gente passou até um tempo, assim, sem se encontrar muito. E aí, ultimamente, né, algum tempo, acho que há poucos anos atrás, a gente se reencontrou nas redes sociais. E o legal é que depois Verdade. que a gente se reencontrou, eu vi que a gente estava seguindo por uns caminhos muito parecidos, né? Pois é, foi Lu Muito que por bom. exemplo, que me conscientizou, tipo, há 10 anos atrás, né, sobre o perigo dos xenobióticos, né, dos disruptores endócrinos dentro dos cosméticos. Ela falava isso há muitos anos, né? E agora que essa onda está realmente aí se formando, né, as pessoas ficando mais conscientes. E aí, ultimamente, a gente também tem conversado muito a respeito de práticas integrativas, né? Física quântica, coisas que, Sim. assim, não são Uhum. muito, né? Assim, ainda não estão muito populares, mas eu creio também que, assim como essa questão dos xenobióticos,
Daqui a uns 10 anos, talvez, né? O que a gente está falando hoje aqui vai ser a coisa mais avançada que existe, né? Eu acho que não vai demorar nem tanto isso, sabe, Jô? Eu acho que nessa época, você vê a Bonavita, que foi quando a gente se conheceu, eu era técnica da Sim. Bonavita na época aqui em Salvador, né? Com Daniela, Girolamo e com Rafa. E a Bonavita, ela sempre teve uma preocupação muito grande. Eu tô vendo as perguntas de vocês aqui, tá? Daqui a pouco eu falo. Ela sempre teve uma preocupação muito grande em produzir cosméticos verdes. Então, é muito interessante isso, que anos depois, quase 10 anos depois, muito mais do que 10 anos depois, eu tive acesso a alguns cosméticos europeus, e são cosméticos que levam o mesmo selo, que é o selo EcoConsert, o selo verde, que a Bonavita trouxe para a gente há mais de Pois 7 é. anos atrás. Eu vou fazer 12 anos de casada, eu estava recém-casada, me lembro, quando eu ia para os treinamentos técnicos da Bonavita em Maceió. Então, ela sempre trouxe isso, a importância de não ter um cosmético com disruptor hormonal, a importância de você ter uma preocupação com essa linha dos probióticos. E aí, finalmente, a gente chegou num embate, né, num ponto pacífico, as pessoas entenderam, ó, acabou, não dá mais, não tem mais como tratar a pele de fora para dentro. Não há mais como. O que eu vou falar assim aqui hoje para vocês sobre hipercromias, né? Gente, eu já batalhei aqui tentando fixar o tema da live. Eu Tem não que sei onde fica o escrever tema ele, da Lu, e live. depois bater nele, que aí aparece assim, fixar comentário. Aí, Gente, eu já então tentei. Eu já tentei. Eu não posso nem mexer na gambiarra que tá aqui no meu celular para ele não sair do lugar. Mas o tema da live de hoje é a importância, na verdade, o impacto que a microbiota intestinal tem na origem das nossas hipercromias, né? Das manchas de isso. uma forma geral. E aí, só para a gente se situar e não perder tempo, eu quero Uhum. falar do porquê, né? Quero seguir mais ou menos assim, um roteirozinho que eu coloquei aqui para quem não estava até presente nas últimas duas lives se situar um pouco. Então, nas duas últimas lives, eu vim falando, né? Conversei com Thaís, né? E a gente veio falando aqui sobre, primeiro, o que é essa microbiota gastrointestinal, que é esse grande espaço responsável pelo 70% da nossa imunidade, que começa na boca, termina no ânus. Sempre que a gente pensa em microbiota, a gente só pensa em intestino, né? Na minha cabeça, eu sempre falo que pensou em microbiota, pensa em Yakult. Pensou em É. lactobacilos, é Yakult, né? Eu lembro lá longe que na televisão, quando eu vejo um anúncio, a microbiota, eu sei o que é probiótico, é aquele mesmo bichinho que mostra na televisão, né? Que tem no Yakult. Tem o Casei Shirota, tem Casei Shirota, mas tem milhares de outras cepas juntas, né? Eu estava até estudando ontem sobre os lactobacilos. Tem o fermento, tem Rhamnosus, tem várias cepas de microbiotas que podem nos ajudar, né? De uma forma geral. Mas, assim, o que é que a gente discutiu muito? A gente falou que o que antes a gente conhecia como doença autoimune, ou que a gente conversava e achava que tinha causa idiopática, hoje a gente já consegue relacionar a origem de algumas patologias e disfunções estéticas aos danos dessa microbiota. Porque se somos o que Sim. comemos, né? Se essa microbiota é responsável por 70% de nossa defesa, e não só os nossos órgãos linfóides, tá claro para a gente que tudo que nós comemos, nós levamos a um dano dessa defesa imunológica. E assim, lembrar que é nessa microbiota onde a gente tem a maior parte da absorção dos nossos nutrientes. E após a absorção desses nutrientes, a gente excreta os catabólitos. Então, se eu faço mal à minha microbiota, eu nem absorvo nutrientes e Exato. boto lixo para fora. Então, eu estou literalmente intoxicada. E é uma intoxicação que não sai assim do nada, né? Que não melhora assim em 10 dias. Então, Bora. vamos ser polêmicas, né? Adoro. Eu gosto. Adoro. Ser... Não vem para cá para detox na pele e achando que só o detox na pele vai resolver sua vida, né? Não vem para cá para mim com o negócio de só achar que um detoxinho de chá, de suquinho, em poucos dias vai resolver sua vida. Detox mesmo, envolve muitas coisas. Envolve a desintoxicação corporal? Envolve sim, para a gente conseguir expurgar um pouco desses catabólitos que estão ali no intestício. Envolve a mudança alimentar, acima de tudo, e hoje a gente vai falar disso mais do que Bom nunca, demais. nunca. E envolve também
é um trabalho específico em aparelhos, que é uma coisa que a gente esqueceu de fisiologia lá atrás. Quando eu estudei o velho Guyton, né, de fisiologia, a gente aprende que o fato de você ter prejudicado essa microbiota e guardar resíduo, você guarda resíduo em cada aparelho que existe no seu organismo. No aparelho gastrointestinal, você guarda resíduo no seu aparelho geniturinário, você guarda resíduo no seu aparelho reprodutor, você vai guardando resíduo e tudo, porque se era ali que você deveria absorver os nutrientes, se eles deveriam levar, sabe, bicho, esses nutrientes para todos os Verdade. aparelhos, né, para poder nutrir o funcionamento normal. Então, é claro que a repercussão disso é uma intoxicação dos aparelhos, especialmente de órgãos, que você vai poder falar comigo muito melhor do que eu, de órgãos que são órgãos enunctórios, são Sim, órgãos de filtragem, que a medicina tradicional fala muito, fígado, baço pâncreas, exato. rins. Então, todos esses órgãos, eles ficam assim, estatelados E um sangue acaba catabólico. afetando o outro, né? Porque na medicina chinesa, por exemplo, eles têm um princípio, né? Eles falam que tudo é baseado em elementos, e um elemento controla o outro. Dependendo do elemento que Sim, descontrole, né? Por exemplo, uma coisa interessante, que o intestino delgado, ele faz parte do elemento fogo, né? E o engraçado é que o sim, elemento fogo, ele tem controle sobre, por exemplo, o elemento metal e o elemento madeira. Ele controla os dois, né? Ele consegue fazer esse controle. Segundo o chinês, o fogo queima a madeira e o fogo também molda o metal. Aí quando você vai ver quais são, sim. né, os meridianos ou os órgãos que fazem parte desses elementos, intestino delgado e coração são do elemento fogo, né? E eu acho interessante essa Uhum. associação, porque o coração, ele fala muito, né? Os chineses falam muito assim da nossa situação emocional, e aí muita gente fala assim, aí o intestino Sim. tem a ver com o que a ver com o emocional? Tem tudo, né? Depois do cérebro, é o órgão Totalmente. que mais produz serotonina, né? Então, hoje em dia a gente já sabe a explicação Totalmente. científica do que o chinês falava 5 mil anos atrás. E aí, como ele está ali, né? Digamos assim, o fogo sobe, né? O fogo ele tem essa Uhum. característica yang. Então ele vai teoricamente queimar, né? O elemento madeira que entra aí fígado e vesícula, né? Olha o fígado aí que a gente estava conversando. Sim. E Ouvi também vai demais. danificar o elemento metal, que é pulmão e intestino grosso, né? Pulmão, para o chinês, ele controla as funções de pele e pelo, né? Então, às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa tem um momento de estresse, então o fogo dela sobe. Aí acontece o quê? Cai cabelo, né? Influencia no melasma. E no do intestino grosso também, Sim. né? Interfere na absorção, perdão, na excreção também e você também não absorve, porque o intestino delgado está lá com fogo em cima, né? Controlado. Total relação, total relação. Gente, eu tô vendo as perguntas todas de vocês aqui, tá? A live vai ficar salva. O estresse interfere Exato, ó. demais nisso, tá? Eu não vou falar especificamente sobre a gastrite nervosa, mas eu vou dar um apanhado geral que você vai entender mais ou menos o que eu tô falando. Então, você vê, tem total relação, né? Eu sempre gosto de colocar também uma coisa: Sim. ninguém come nada obrigado, né? Então, a época que a gente comia obrigado, é lá na primeira infância, você com 6 meses na sua introdução alimentar, né? Então, e olhe lá, porque as crianças hoje, o meu com 6 meses já escolhia. Meu filho com 6 meses já me dizia, não gosto de banana. Ele não expressava, né? Ele não É. verbalizava, mas ele já odiava. E ele odeia até hoje. Ele odeia, ele tem ânsia de vômito, ele não gosta de banana. Então, você só come obrigado realmente se você estiver passando Uhum. fome, né? Fome. Se você não tiver outra opção. Então, tudo que nós comemos e comemos de forma muito ruim, comemos de forma muito desregrada, leva, assim, a um prejuízo desse nosso grande sistema imune, que é a microbiota intestinal, que são uma série de Sim. micro-organismos, né? Vamos acabar com essa conversa de que a gente tem flora, que a gente não cria planta, não nasce planta aqui, são micro-organismos. Adoro. Só que somos feitos de bactéria, que não é planta, não. Então, flora
duas coisas que eu odeio quando eu ouço, flora intestinal e penugem. Quando a pessoa, eu tenho uma penugem aqui. Nós temos lanugem, nós temos lã, nós não temos pena, nós temos lanugem. Que tem pena. Flora intestinal nervoso. A linha. E flora intestinal é uma coisa que me dá um nervoso, porque na hora que eu abro, assim, as literaturas, eu até compartilhei algumas literaturas falando, né, nas últimas lives, depois eu coloco de novo, sobre microbiota, livros ensinando receitas, formas da gente se alimentar melhor. Mas a microbiota, gente, ela é micro-organismo. Então, são micro-organismos que nascem conosco, nós temos milhares, e que estão aqui para nos defender, né? Defender o nosso organismo. Se eu como mal, eu estou danificando a microbiota, eu não absorvo bem os nutrientes e eu não excreto bem os catabólicos. Consequentemente, eu gero um impacto, como o Ju mesmo falou, para todos os órgãos e para os órgãos que mais se interligam. E esse impacto, ele é um impacto que ele deixa resíduo. E resíduo tóxico que dá trabalho para a gente realmente excretar. Essa questão da gastrite vai estar muito relacionada com o que eu vou falar agora em relação ao fígado, tá? Como hoje, especificamente, a gente vai falar sobre hipercromia, sobre manchas, né? A gente poderia falar aqui de vários órgãos enuquitórios de filtragem, né? Então, eu digo sempre que... Tá abafado? Meu áudio tá abafado, gente? Estão ouvindo Tá meu um áudio pouquinho abafado? só, pra mim, né? Mas tá melhor que antes, inclusive. Seu áudio tá abafado. Meu esposo acabou de deixar aqui, ó. Seu áudio está abafado. Maravilhoso, gente. Ouviu? Eu tô achando bom. Mas eu não sei se tá abafado. Tá dando para ouvir legal, né? Deixa só ali para mim, que eu acho que o negócio do som vai bater aqui. Então, olha só. Como a gente vai falar especificamente de manchas, tá? Tá muito? Então, deixa eu botar assim. Como a gente vai falar especificamente de manchas, né? A gente poderia falar até de outras manchas, né? De outros órgãos, vamos dizer assim, de intoxicação, como os rins, por exemplo, como o baço pâncreas. A gente poderia falar sobre tudo isso. Mas hoje nós vamos falar especificamente do fígado. E aí eu falei já de uma última vez sobre o fígado. Eu falei sobre algumas propriedades dele, falei sobre algumas funções do fígado. Hoje eu vou relembrar essas funções do fígado, porque a gente vai falar Show de sobre bola. mancha, tá? Que eu amo, adoro falar sobre o fígado, né? E eu acho que o fígado ele é um órgão nobre, é um órgão que rege uma série de funções nossas no organismo e que a gente precisa preservar muito, tá? Então, só relembrando algumas funções hepáticas aqui, para a gente entender o que Engraçado a gente que ele é um dos fazer, órgãos mais judiados, né, Lu? E é o assim, mais eu fico boba prejudicado, com a capacidade né? de regeneração que ele tem, né? É um guerreiro dentro do nosso corpo. Fantástico. E é um órgão que É. se regenera, né? Justamente para provar que ele é super resiliente. Então, olha só, uma das principais funções do fígado, a primeira delas que a gente vai falar aqui, que eu gosto muito de citar, é a primordial, que é produzir bile. Né? Então, o fígado está aqui para produzir esse suco, que é um suco que vai participar da digestão dos nossos alimentos, e é um suco, uma bile que deveria ser uma bile fluida, é uma bile que não vai só para a vesícula biliar, como as pessoas entendem, é uma bile que deve participar da digestão, né? Tanto no intestino, como ela contribui também para o nosso aparelho gástrico. Então, a bile não entra exatamente dentro do estômago, mas uma bile ruim acaba tendo impacto também no estômago, tá? Quem me perguntou de gastrite nervosa, que tem muito a ver com isso. Então, quando você tem uma bile espessa, que é uma bile problemática, quando você está comendo mal, né, a tendência é que essa bile perca a sua efetividade, deixe de ser fluida, e a bile, quando deixa de ser fluida, ela além de gerar um impacto para o próprio parênquima do fígado, ela fica entranhada ali no parênquima do fígado, ela tem um curso que é um curso que eles chamam de regurgitação. Então, ela desce até para o duodeno, onde ela precisa fazer o seu papel digestivo, mas ela está tão deturpada, ela está tão diferente do que ela deveria ser, que ela tem uma característica mais ácida
e ela consegue, até em casos mais graves, quando o tempo avança mesmo, invadir o pâncreas e levar ao início do que a gente conhece hoje como pancreatite, a resistência insulínica, o início da diabetes mellitus tipo 2, que é assim que a gente entende que as pessoas ficam diabéticas pela boquinha, né? Pela boca nervosa. E quando você tem esse tipo de problema, né, ao longo do tempo, você acaba desenvolvendo um problema em todo o seu trato gastrointestinal. Então, todo o seu trato gastrointestinal fica prejudicado, todo ele fica acidificado e muitas vezes, por conta desse impacto em todo o trato, o suco gástrico, ele acaba regurgitando para o seu esôfago, que é o que dá os sintomas de azia, refluxo, gastrite, e em alguns casos determinados tipos de alimento, somado a essa problemática toda, eles ficam tempo demais, mais tempo do que o necessário no estômago, levando a uma insistência do suco gástrico e erosão desse tecido. Então, muita gente, na verdade, começa a gastrite nervosa não pelo estresse, mas pela péssima alimentação. Basicamente pela péssima alimentação. Mas por que eu vou falar de bile quando a gente está falando de hipercromias? Porque a função da bile ela é digerir alimentos, aproveitar nutrientes. E ela vai também tomar conta lá do intestino duodeno. Né? Então, se eu estou comendo mal e se eu produzo uma bile ruim, consequentemente, o corpo está me dizendo, olha só, você não tem aproveitamento de nutrientes. Você não tem do mal que você come, porque você não anda comendo fruta, nem superalimento, nem super fórmula. Do mal que você come, pouquíssimo é aproveitado. Então, você uma pele ruim, vamos pensar no corpo de uma forma geral, né? Desnutrido, com falta de nutrientes, desvitalizado, tá? E um corpo desnutrido e desvitalizado, células desnutridas e desvitalizadas, além de mostrar sintomas físicos, né, clínicos, tende à falência, né? Uma hora esse organismo ele vai quebrar, ele vai falir, né? Uma segunda coisa da função do fígado, que eu adoro falar, principalmente quando as pessoas estão envolvidas com protocolos corporais, é a função dele de armazenar glicogênio. Né? Então, o fígado é a casa do armazenamento de glicogênio, ele é a reserva energética, é a glicose na forma animal. Então, sempre quando a gente vai trabalhar com atividade física, né, que o pessoal, a gente estimula as pessoas a fazerem atividade física, a gente ouve muito aquela célebre frase, né? Doutora, olha, eu já acordo cansada, né? Eu posso dormir 5, 8, 10 horas, eu já acordo cansada. E aí eu sempre falo que assim, é a qualidade da alimentação que você tem que faz com que você se sinta sempre fadigada. Se você come mal, intoxica o fígado, você não consegue reservar glicogênio bem. Até porque na medicina chinesa, por exemplo, a gente fala que o fígado ele é a grande usina de energia do corpo, né? Ele é a grande usina de energia. E quando a pessoa, principalmente, a gente percebe, come, por exemplo, alimentos mortos, né? Por exemplo, a grande parte da alimentação da pessoa é de alimento morto. E o que é alimento morto? A gente não está falando só de carne vermelha não, tá, gente? Mas principalmente hoje dos ultraprocessados, dos processados, né? Que é a base hoje de uma grande parte da população, né? Pessoas estão comendo pessoas querem ter menos trabalho, né, para preparar os alimentos, então elas já compram aquela coisa pronta. Em vez de talvez eu fazer, né, o meu arroz, feijão, salada, não sei, eu vou pedir uma pizza, um hambúrguer, né? Tem nada vivo ali. E para o fígado, né, conseguir, o fígado ele é um processador da energia que a gente coloca. E a energia vem dos alimentos. Né? Então, quanto mais a gente consome alimentos, vamos dizer assim, vivos, né, ou mais perto possível, né, da vida que ele tinha, então, principalmente coisas cruas, né, frutas, legumes, vegetais, etc., você está ali abastecendo a sua usina, né, você está ali, por exemplo, dando um carvão, como a gente faria, né, antigamente numa usina. Você está fornecendo ali a energia que o seu fígado precisa. O que ele vai fazer? Ele só vai fazer o processamento e redistribuir essa energia para o seu corpo, né? E redistribuir uma energia de qualidade, né? Se você só come coisa morta, logo você vai ter baixa energia, né? Você não vai ter disposição e o fígado vai processar.
ou então vai começar a processar, e como você falou, vai criar uma bile muito ruim. Exato. E aí a gente vê que, assim, quase nenhum sistema fica com energia, né? Aí eu acho muito engraçado as pessoas que comem muito alimento industrializado e chegam na academia e quer acordar com super disposição, chega na academia, quer ter energia para fazer atividade física, não tem, ou então às vezes está envolvida num tratamento estético, Sim, né? Até no protocolo estético e não dá resultado, mesmo fazendo excelentes protocolos, porque o corpo não tem nem energia para processar talvez a inflamação que esteja sendo feita ali, né? Então, é literalmente isso, a reserva energética. Outra coisa, assim, que o fígado faz com muita maestria é a neutralização, né? Neutralização de patógeno, neutralização de medicamento, esse equilíbrio ácido-base do organismo. Então, se eu perco essa grande característica do corpo, né? Essa grande característica desse órgão, por uma grande intoxicação que eu mesmo provoco, né, eu aumento minhas chances de adquirir patógenos, né, aumento o meu risco infeccioso. E quanto mais infecção você tem, se a gente pensar só no aspecto da pele, mais tendência a mancha, né, já puxando um pouco a sardinha, né, a brasa para a sardinha do nosso corpo. Mais hiperpigmentações você pode ter, mais riscos de o pele fato é que você quando provoca. aparece na pele, Tá? por dentro a coisa já tá feia faz tempo. Há muito tempo, com certeza. E aí eu vou chegar agora onde eu mais gosto de chegar, né? O fígado, ele é o grande, o fígado ele tem dentro da parte endócrina também um papel gigantesco que cabe uma live, talvez duas, a gente Verdade. falar, né? Ele é muito envolvido com a produção endócrina de vários aparelhos. Mas eu vou me deter nessas principais funções para falar de uma função dele que é literalmente para mim a casa da mancha, né? E a casa da longevidade, que é a propriedade que o fígado tem de descartar células velhas e mortas. Então, veja, é um órgão que gerencia energia, que é quem vai literalmente distribuir a energia para várias partes do nosso organismo. É um órgão que é responsável por produzir a bile e lá no intestino conseguir absorver nutrientes e te fazer excretar metabólito. Então, se você prejudica ele, você está pobre, você está desnutrida, você está intoxicada, você aumenta a sua tendência à infecção. E esse processo de neutralização, ele não acontece ácido-base. Então, eu sempre digo, quando o ácido-base não vai bem dentro, ácido-base desequilibra aqui também na pele. Então, você tem uma pele muito mais oleosa, né? Que quando você mostrou aquela Sim, literatura lá, tá da até medicina aqui. tradicional chinesa, é uma característica clássica. Quem tem problema no fígado sempre tem esse centro Deixa eu mostrar facial o pessoal que muito tá na live aqui, oleoso, que pele não sei se o grossa. pessoal viu, se todo mundo viu. Tá dando para ver Mostra aí. direitinho? Pronto. Que aí Lu Tá, pode ir tá. falando. Mas ela tá se referindo a isso aqui, né? Ela é Aqui a manchinha do fígado. isso, E aqui, ó, olha, isso. gente, intestino delgado e pulmões. Levante mais um Aí, pouquinho só o livro. Levante só mais um pouquinho. Isso. Aí, essa figura é maravilhosa. Essa região de olheiras, né, que é muito relacionada também sim, com os rins, né, com intoxicação renal. Mas esse centro facial, esse meio da testa e essa ruga glabelar, ele tem toda a cara de pessoas que têm intoxicação hepática. E assim, podem reparar, a maior parte dos nossos pacientes, que inclusive têm manchas, que têm melasma, eles são pacientes que comem mal. Eles comem muito mal. E geralmente eles têm pele oleosa. Então, você vai encontrar um cara ou uma mulher que já faz tudo, usa o sabonete adequado, usa uma excelente vitamina C, trata muito bem por dentro, faz um monte de coisa, mas intimamente você vê que essa pessoa é o intoxicada. nome Qual dele que é o nome desse é livro aí, Ju? Fisiognomia e Diagnose Visual. Gente, eu costumo brincar para dizer que é para você olhar na cara da pessoa e saber se a pessoa vai morrer ou não. Porque só com base nesse mapinha aqui, as alterações, né, que a gente vê. E não é só alteração de mancha, tá, gente? Às vezes tem erupções, né, edemas, tudo isso denunciam problemas internos, né? Mas principalmente esse caso do melasma, quando a gente faz a relação, né, com as áreas que a medicina chinesa diz que podem, que geralmente é o que, por exemplo, denuncia um problema de fígado, um problema de intestino delgado, um problema de pulmão, né, e rins também. Então veja que tem tudo a ver com o melasma.
né? Totalmente a ver. É, Depois eu a gente boto pode nos conseguir stories, colocar tá? esse. Eu não consigo Mas é de ver. Bartolomeu Alberto Neves. É um livro antigo, que eu inclusive achei num sebo. Chega o bichinho tá amarelado Que aqui, ó. maravilha. Bem antigo, mas muito bom. Muita maravilha. É, e assim, tem total relação. Total relação. E eu acho que muita gente vai se identificar agora, falando especificamente sobre essa função, tá, dele, que é uma função de descarte de célula velha e morta. Então, o fígado ele é o grande responsável por descartar essas nossas células produto do catabolismo. Todos os dias a gente tem aqui anabolismo e catabolismo, talvez não com a mesma velocidade nem qualidade de Sim. produção, né, que nós tínhamos aos 20 anos, 15 anos. Mas e essas células que são mortas, né, que são catabolizadas, elas vão para onde? Aí a gente rapidamente, não, elas são excretadas pelas vias normais. Elas são excretadas, talvez, alguma coisa pelo suor, alguma coisa pelas fezes, outra pela urina. Será mesmo que tudo isso que a gente cataboliza, né, ou os nossos resíduos, a gente consegue excretar? Será que a gente consegue colocar isso aí tudo para fora mesmo? Então, o fígado é o grande responsável por nos ajudar a excretar células velhas e mortas. Consequentemente, se eu não excreto bem, eu acumulo resíduo de células velhas e mortas. Então, é muito clássico, é muito comum. As pessoas que têm problemas no fígado, elas são pessoas que têm hiperqueratinização, é aquela pele que é mais do que espessa, ela é a aspereza de excesso de queratina. Eu costumo dizer que aparece muito aqui na testa. São pessoas que a gente passa a mão bem suave e a gente sente como se fosse uma Verdade. ranhura, uma textura diferente. É aquela hiperqueratose pilar que aparece aqui na região do braço, na lateral de coxa, posterior, lateral das pernas. São os pés bem hiperqueratinizados. E olha como a gente repete algumas coisas da crença popular e a gente não para fazer conexão. E aí depois a gente começa a entender. Pense numa pessoa que come muita carne vermelha. Eu sempre uso esse exemplo. Uhum. Pense num churrasqueiro, né? Pense nesse cara que é o churrasqueiro do final de semana, um cara que A bebe, pele é óleo né? puro, gente. Eu consigo imaginar a pessoa assim, cara vermelha, inchada, que é o cara que come muita carne vermelha e que bebe, pés sempre inchados, né? Estou Aí. descrevendo pé inchado e pé hiperqueratinizado. E se ainda jogar bola, piorou, porque você já tem a associação, né, do desgaste. Então, são pessoas que geralmente têm um ácido úrico elevado. O que é o ácido úrico? Né? É uma proteína que não está conseguindo ser descartada Isso. adequadamente. Né? Que tem uma proteína envolvida aí. O que é a gota? É uma doença relacionada ao alto consumo de proteína animal, uma grande intoxicação hepática e uma proteína que não consegue ser excretada. Para a gente aqui na estética, a gente olha para um sinal clínico, mas dentro de verdade está muito encrencado, já está bem pipinado. E aí, se a gente for parar para estudar esse conceito de intoxicação, né, armazena-se aqui, né, na gente uma substância em específica, todo Aí, ó. mundo se identificou, né? Pois é. Tem um teste Vocês vão olhar simples agora para os também, pacientes de Lu. melasma. Vocês? Tem um teste legal também para Hã? você saber como anda o seu grau de intoxicação. Você se auto, que é você se olhar no espelho, Sim. colocar a língua para fora, né? Hã? E se, por exemplo, essa parte aqui, ó, da sua língua Hã? tá Centro ali. branca, tá? Você está com uma intoxicação. Sim. Essa Botamos. literatura Como pode essas falar, Lu? literaturas que eu uso aqui, elas falam desse teste e elas falam desses testes ainda avaliando a oxigenação Sim, na ponta da sua língua. Então, se você coloca a língua para fora e você tenta manter a língua por pelo menos 1 minuto, e logo a ponta da sua língua já fica cianótica, isso significa que a gente está tendo uma baixíssima oxigenação, que é completamente isso. compreensível. Porque uma parte dos metabólitos também vai Aí, ó. para as nossas artérias. Então, O diminui mesmo livro para oxigênio. vocês, ó. Olha lá. Aqui é diagnóstico da língua, tá, gente? Sim. Aí, ó. As toxinas do cólon, você vai ter aqui a parte do meio da língua branca, tá? E a toxina no sistema gastrointestinal, né? Aí já vai como um todo. Ela vai estar branca no meio e vermelha nas bordas. Uhum. Então, é uma forma de você fazer uma espécie de autoexame, né? Para você saber como é que está o seu grau de intoxicação. É só
no colo, né? Ou Ah, seja, no aparelho ali no intestino, por exemplo, ou se já está, né? Por exemplo, a intoxicação já avançou de nível, né? E tem ali vários órgãos comprometidos. isso. Tem vários sinais clínicos que chamam a atenção da gente também para intoxicação. Você quer ver uma coisa que eu acho assim, batata? A pessoa quando chega para mim, especialmente com a queixa de mancha, pele oleosa, pele espessa, centro facial muito oleoso, especialmente essa região do centro da testa, que você vê que na literatura, todas as literaturas citam. Eu Fala de vou, novo estou o nome do escrevendo vídeo aqui que o para o povo está pessoal pegar. perguntando, que é filho. Mas pode ir falando, Luca, eu vou escrevendo. Pronto. E essa questão da língua, da avaliação da língua, eles falam muito sobre essa característica do Sim, sabor, saburra da língua, né? Que é esse resíduo de célula velha e morta, realmente, que fica detido aí, e uma certa cianose da ponta da língua, né? Quando você põe a língua para fora e você percebe que ela fica cianótica. Quer ver uma característica clássica também de quem está intoxicado? É o é. edema persistente, né? São as pessoas que dormem e acordam com edema. Porque uma parte dessa toxina também vai se acumular nas suas arteríolas, nos seus pequenos capilares. E aí, veja, antes você tinha um vaso assim, né, para fornecer oxigênio e nutrientes para os seus tecidos. De repente, do nada, entrou mais 2 dedinhos, vamos dizer assim, de toxina. Então, o calibre do seu vaso diminui. Você oferta menos oxigênio e nutrientes, você já está absorvendo pouco, porque sua pele é ruim. E, para completar, não esqueça que esse sistema ele pressuriza. Então, na hora que eu ponho um dedinho a mais aqui e eu diminuo o calibre dos vasos, eu Sim. pressurizo esse vaso. Então, sobra, vem mais edema, aumenta a pressão hidrostática. Vem mais edema mesmo para o nosso intestício. Eu olho muito também as unhas. Tem vários sinais clínicos, depois eu compartilho nos stories, né, que falam sobre intoxicação hepática, inclusive mudança de É uma humor, das mais né? Então, a evidentes. pessoa que tem intoxicação... Ave Maria, é uma pessoa colérica, uma pessoa que oscila, uma pessoa intempestiva, unha com linhas verticais bem marcadas, né? Tem vários. Quer ver um que é clássico, né? De quem vem assim com essa queixa. Eu já acordo cansada, eu tenho muitos gases, o pouco que eu como é fachada Sim. gigante, enorme, né? Eu tenho um gulo disso, eu tenho uma ânsia de comida. Que eu tava falando com o Thay no domingo, que a ânsia de comida da gente é igual cachorro. Cachorro, quando está doente, que está com falta de nutrientes, ele come o que ele acha pela frente. Ele come planta, ele come Verdade. telha, ele come terra. E isso muitas vezes ela tem uma origem, sim, né? Então, tem várias coisas que a gente pode pensar nisso daí. E esse resíduo de célula velha e morta, ele deixa para a gente, né, uma lição com um resíduo específico que tem sido muito estudado ao longo dos anos, que é um resíduo chamado lipofuscina. Tá? Gravem esse nome. Anotem aí, Que é gente, nos ruim, caderninhos depois de eu vocês. anota lipofuscina. Lipofus com S Gente, de essa mais menina vai ficar fusina, desesperada, que ela disse que tá? as unhas dela, tudo ela tem. Ai, Que a unha dela tá assim, tadinha. Eu tô até com pena dela, não vai dormir hoje. Tá acabando com a vida dela. hoje ela não dorme. E eu tô achando que... Não, eu tô olhando pro tempo e eu tô achando que a gente vai ter que duplicar essa live. Eu tô olhando. Eu tô vendo. Eu vou esperar dar 5 minutos, vou desligar e vou ligar de novo. Eu vou escrever o nome aqui, peraí. Chama Lipo. Eu não sei o nome dela, ela tá aqui escrito um Brazilian Princess. Mas já tô com pena dela, tadinha. Tô vendo. É. Ela tá se identificando com tudo. Começou a Ave Maria aqui no prédio. Talvez vocês ouçam aí um som meio Ave Maria ao fundo. Ninguém nunca te falou isso? Pois é, agora você vai se assombrar mesmo. É o que eu falei, que muito da a medicina e até a estética ocidental não aborda muito esse tipo de assunto. É uma coisa que a gente vê mais assim para o Oriente, né? Agora que está se falando um pouquinho mais, mas é uma coisa muito tímida aqui no Brasil, gente. Mas nas Isso mesmo. China Então, e olha, Índia, o pessoal fala disso há mais de 5.000 anos, tá? isso já, na verdade, do outro lado do mundo, né? Isso já é secular, né? A medicina tradicional chinesa já trata disso há São as séculos, medicinas assim né? que eu digo Agora que que são as mais antigas e ao mesmo tempo as mais avançadas, né?
A ayurvédica e a chinesa, para mim, são assim, elas são completas. E elas observam muito essas questões do que acontece na mudança física, né? Isso para eles é sempre um Uhum. reflexo de um desequilíbrio energético, né? Sempre começa com um desequilíbrio energético, e aí, desse transtorno energético, é que vai haver ali os problemas, os transtornos funcionais, os transtornos orgânicos. Isso mesmo. Para quem chegou aí agora, o tema da nossa live hoje que eu não consegui fixar é o impacto dos estudos da microbiota intestinal na gênese, né, na origem das Sim. nossas hipercromias. Né? E aí a gente está aqui um pedacinho agora falando sobre as hipercromias que são citadas como consequência de intoxicação hepática. Então, as literaturas já falam de alguns tipos de hipercromias, né? A literatura já fala dessa pele oleosa como consequência da intoxicação hepática. A literatura já fala dessa excessiva produção de oleosidade no centro facial. A literatura já fala de uma cor amarelada, tanto abaixo dos olhos como na face, né? Antes da gente surgir com conceitos de glicação, a Sim. gente já fala sobre isso. A literatura já fala dessa cor esverdeada, né? Que aparece nas têmporas. Então, eu vejo isso demais. Eu vejo meninas de pele morena negra, né? E às vezes até de pele branca, que daqui para baixo é uma cor de pele, daqui para cima é Sim. outra. A testa, uma nuvem, não é uma mancha localizada. É como se fosse uma cor mesmo em toda essa região da testa. Um castanho meio esverdeado, um castanho acinzentado, que já fala de um comprometimento grave de vesícula, às vezes de pâncreas, de baço, muito mais além do que o fígado, né? E se fala muito sobre os lentigos, né? Então, isso é um ponto bem polêmico, Sim. inclusive, né? Os lentigos, por muito tempo, ou as famosas manchas de fotoenvelhecimento, eles foram muito relacionados somente com exposição solar. E antigamente era mancha de idoso, né? E como eu gosto Tanto que o nome disso, trocou, e né? como eu Era gosto de lentigo polêmica, senil, aí depois virou lentigo melanose solar, e agora a gente tem aí novas descobertas sim. sobre ele. E assim, eu também te pergunto, tem idoso que não vai no sol, tem idoso que atacou desse papel e tem Pois é. lentigo. E como é que faz? Né? Como a pessoa começou com lentigo? Tem gente que tem... Eu já vejo em mulheres e homens de pele branca e pele morena, porque a gente associa muito lentigo à pele branca. Quando pensa em lentigo, a gente pensa naquele vovô, vovozinha, com a têmpora cheia de lentigo, a região aqui, né, temporal, zigomático, braço, iniciando entre o polegar e o dedo indicador nas mãos, mas eu já vejo lentigo em pele morena jovem, eu vejo lentigo em idoso que não toma sol. Então, assim, de onde veio esse lentigo? De onde foi que ele apareceu? Né? Os agrotóxicos também podem causar essa intoxicação, a má alimentação, a alimentação industrializada e tudo mais. São 54 minutos que está por Uhum. aqui, viu? Daqui a pouco eu vou parar para a gente voltar de novo. Quem quiser ficar com a gente aqui, eu já tenho 54 minutos falando. Eu acho que Falta só quantos 10 minutos aí, Lu? porque senão vai sair. Falta 25 Pronto. minutos. Eu vou reiniciar, porque senão vai cortar bem a explicação no meio na hora mais importante, que é a hora que a gente vai explicar mais sobre essa parte da Pronto. lipofuscina. Então, gente, eu vou sair Tá joia. de novo, tá? E você de novo, Ju, tá? Mas eu vou deixar esse pedaço Tá salvo, joia. só um pouquinho. Espera aí. Por aqui. É. Reiniciei. O áudio melhorou? Vocês acharam que o áudio ficou melhor? Eu acho que o áudio baixa depois que eu entro. Será que é isso? Eu creio que sim. Eu estava ouvindo você muito bem até eu entrar. Aí depois que eu entrei, teu áudio baixou. Eu tô te ouvindo super bem. Super bem, super bem. Eu é que fiquei aqui num lugar escuro agora. Deixa eu ver se eu consigo acender uma luz aqui. Peraí. Eu que não me vejo. Eu não se vê ainda? Eu acho que agora eu fiquei melhor. Vou ficar aqui num cantinho, que é um cantinho que não vai dar pra ver muita coisa, não. É porque o áudio ficou ruim de novo. Sabe o que é que eu tenho feito, Lu? Eu compro umas luminariazinhas. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Minha iluminação. Eu compro dessas aqui, ó. Tenho duas.
Aí eu boto cada uma de um lado. Aí dá uma luz bonita. Mulher, Ajuda. se eu te mostrar a luminária que eu tô aqui, eu vou procurar aqui, porque eu tenho aqui, deixa eu contar quantas tomadas. Uma, duas, três, quatro tomadas. Tenho quatro tomadas aqui para ligar. Só que dessas quatro tomadas para ligar do canto que eu tô, três tomadas estão ocupadas com as traquitanas aqui do aquário de meu esposo. Então, eu ocupei uma É. aqui. Aí tem que comprar um negócio desse assim, gente. Então, Ó, tá vocês fazendo. veem, gente, ó, vocês não sabem o que o ser humano faz para poder fazer uma live, ó, aí. Ah, filha, olha aqui, ó. O Isso ser aqui humano fica foi, ó. aqui, Isso aqui, ó. Ó, os olha bastidores do o live. fio que tem aqui, ó. Gente, o marido de vocês também é ridículo, fica querendo fazer vocês dar risada. Meu marido fica aqui fazendo coisa atrás de mim para fazer eu dar risada no nome da live. Enquanto de Luciana ajuda ela, o daqui fica aqui chamando a Olha, dá atenção. uma estagiada aqui, viu? É demais você, viu? Para com Ele isso. tem que me dar a informação, vai ficar gravado. Já coloquei a outra lá. Eu tô tentando, eu tô tentando encaixar esse celular aqui agora. A gente é do bem, gente. A gente é tudo boazinha. Tudo que a gente faz fica gravado. Sim, bora lá, pra gente não perder a linha de raciocínio, Bora. tá? Então, eu tava falando sobre a lipofuscina, né? Que é esse pigmento, pigmento não. A lipofuscina, ele é um resíduo, tá? Olha o que acontece, isso é super interessante. Sempre que a gente acumula, né, resíduos metabólicos no nosso organismo, eles começam a se acumular em grande quantidade, né, no nosso aparelho gastrointestinal, mas chega um determinado momento que eles começam a explodir para outros órgãos e sistemas. E aí, esses resíduos que vão para outros órgãos e sistemas também ocupam muito outros órgãos e sistemas e ocupam o nosso sistema vascular. Eles começam a ocupar a nossa parte vascular. Né? Como eu falei anteriormente, ele ocupa as arteríolas, eles ocupam as artérias. E ocupando esse sistema vascular, não só eles impedem o fornecimento correto de oxigênio e nutrientes, né? Não só isso. Isso é o início do que a gente conhece, né? A ponta do iceberg da arteriosclerose, né? Então, Verdade. a gente começa a ter uma instalação, né? O que é esse resíduo, que é um resíduo proteico? Isso é a arteriosclerose se instalando. E olha como a gente vai se identificar agora. Muita gente se identifica com isso quando eu falo. Essas arteríolas, esses vasos, eles perdem a sua flexibilidade. Eles deixam de ser elásticos, eles deixam de ser flexíveis. Então, um vaso, ele passa a ficar mais enferrujado, literalmente. Então, é muito comum as pessoas que estão sofrendo processo de intoxicação perceber ocasionalmente alguma equimose no corpo. Chega no final do Uhum. dia, olha, eu acho que eu me bati em algum lugar. Você não se bateu em canto nenhum, né? O Suas vaso artérias. rompeu. Isso, está rompendo espontâneo. São tão frágeis que eles estão rompendo espontaneamente, porque ele está cheio de resíduo, né? Então, é um sinal bem clássico. E aí, veja que a gente está com esse bolo de toxina acumulado ali nas arteríolas, né? Acumulado nos nossos vasos. Só que quem é que está passando ali dentro dos vasos? Nossos glóbulos sanguíneos, né? As nossas hemácias. E isso vai virando tipo uma bola de neve. Eles vão tocando as paredes internas desses vasos e vão crescendo de tamanho, elas vão ficando, o volume globular médio, ele acaba começando a mudar, ele vai Sim. ficando maior. Então, quem aprende a ler o hemograma, que tem facilidade de ler o hemograma, quem viu isso até na academia, na universidade, vai ver que o hematócrito do seu cliente, ele começa a aumentar, o volume globular médio desse cliente, ele começa a crescer. E aí é justamente nesse ponto que começa a ver o depósito de lipofuscina. A lipofuscina, ela é um líquido, um resíduo que várias bibliografias descrevem de forma diferente. Ele é um resíduo de cor castanho dourado. Olha a cor que eles dão nas descrições do pigmento. Eu tenho Castanho aqui, ó, dourado. castanho dourado. Eu tenho descrições aqui de estudos da PUC, da UFMG. Eu salvei os links dos artigos desses estudos, depois eu vou compartilhar no Stories. Eu tenho uma descrição aqui da Organização Mundial de Saúde descrevendo a lipofuscina. Ele tem cor castanho dourado, ele tem cor amarronzada, tá? E é um pigmento que ele é principalmente, né, vamos dizer assim, provocado, né,
como é que eles falam? Pela oxidação, peroxidação de algumas substâncias dentro, internamente das nossas células. E esse pigmento fica se acumulando no nosso organismo. Então, falando especificamente dos lentigos, né? E vamos polemizar o lentigo. A gente ouve o que a crítica, né? Que os lentigos ou as lentigites, que são esses pontos acastanhados, né? Manchas meio discoides, meio arredondadas acastanhadas, que começam nas têmporas, eles são produtos da fotoexposição. Mas a gente já viu muita gente jovem, pessoas brancas, que nunca se expuseram assim dessa forma no sol, né? E que tem lentigo de outra maneira. E aí, na literatura, né, mesmo da limpeza do fígado da vesícula, eles falam muito que, na verdade, o que acontece com a exposição solar é uma fotoativação de resíduos ácidos que já existem na nossa pele. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente começa a colocar. Não é o simples fato de você se expor ao sol. O resíduo ácido já existe ali, ele está impregnado nos seus tecidos e você tem uma fotoativação desse resíduo pelo sol, tá? As outras literaturas, elas falam que todas as células que estão envelhecidas no nosso corpo, elas têm um pouco de lipofuscina. Então, os estudos da Organização Mundial de Saúde, da PUC, da UFMG, todos eles falam que uma célula envelhecida, ela tem resíduo desse pigmento citoplasmático. E o que é uma célula envelhecida? É uma célula mineralizada, desnutrida. Depois vou pontuar um negócio sobre isso. Pode terminar. É uma célula pobre. E aí, olha como é que eles descrevem a lipofuscina, né? Eles fazem estudos da microscopia eletrônica e eles falam que ele é um pigmento amarelo ou castanho dourado. Olha só a ligação com a glincação e com as nossas hipercromias. E é considerado um pigmento de desgaste, ou seja, um pigmento lipídico gorduroso, que é produto, né, na verdade, da degradação da membrana de algumas organelas, principalmente das mitocôndrias. Olha que desastre a gente é capaz de provocar pela alimentação. Se você come mal, você leva a desnutrição, as suas células desnutridas e desvitalizadas começam a fagocitar a membrana que envolve suas organelas, e especialmente a mitocôndria, que é sua casa de energia, e dessa peroxidação da membrana que envolve suas mitocôndrias, você produz esse tipo de pigmento, que é um pigmento que não consegue ser excretado, que fica ali impregnado nos seus vacúolos fagossômicos dos seus tecidos. Então, essas substâncias também são descritas, e isso é bem polêmico também. Essa é uma citação desse estudo da UFMG. Olha só, ele fala que esse pigmento ele é álcool ácido resistente. Álcool ácido resistente. Ele é um pigmento que ele é corado em gordura para ser visualizado a fluorescência, a microscopia eletrônica e também a ultravioleta. Ou seja, não tente tratar lentigo com ácido, nem tampouco com lesão hidroalcoólica. Não se consegue tratar lentigo queimando em eletrocautério. Pronto, falei. E aí? Não, é engraçado que é porque hoje em dia a gente tem muito essa, né? Eu não sou contra o uso dos ácidos, né, de forma geral, mas eu acho que tem que saber usar e quando usar, né? E no caso, você falando aí sobre essa questão do pigmento, nossa, eu estava dando aula de detox ontem, Lu, ontem, né? E aí eu peguei uma informação do livro que é um clássico, né, nessa questão, que é Tortora, né? Sim, sim, sim. Tortora é um clássico da fisiologia. E aí tem uma estrutura, né, uma organela mesmo dentro das nossas células, que é os lisossomos, né? Que recentemente ele já era conhecido como se fosse um depósito de lixo, né? Sim. Mas de 2016 para cá houve uma evolução. Teve um médico que inclusive ganhou o Nobel de Medicina, que ele descobriu que o lisossomo ele não era só o depósito, ele era, no caso, uma usina de reciclagem, né? Que faz um processo chamado de autofagia, né? Que significa comer a si mesmo. Então, o lisossomo ele é o responsável por essa limpeza celular que acontece. E
uma coisa que tem lá nesse livro, que eu me lembro como hoje, é que o hepatócito, né, que é a célula do fígado, por Isso. exemplo, o que dá a capacidade, por exemplo, dele reciclar metade do conteúdo citoplasmático dele, né, numa semana, ele consegue fazer isso, é por causa do lisossomo. Quando o lisossomo está ali trabalhando bem, não está intoxicado, né? Mas se você se alimenta mal, né? Se você não está bem, aí o lisossomo ele não trabalha da forma que deveria, né? Ele está intoxicado, ele não vai conseguir fazer o processo de autofagia, né? Que é no caso recolher esses catabólitos, né? Como no caso desse que você falou, é um catabólito. Ele não Sim. consegue fazer a digestão disso e nem das próprias células que estão danificadas também no corpo, que inclusive a autofagia, a própria célula, ela entra nesse processo de autodestruição, né? Ela Sim. encapsula ali e ali dentro ocorre o processo e ela, né, some mesmo. E aí, isso é tão importante, né? Porque acontece justamente, é aí que a gente tem a diferenciação celular, né? O remodelamento tecidual, seja ele para a gente reduzir medidas, seja para a gente produzir colágeno, né? Então, interfere em absolutamente todos os processos. E também interfere, como você falou, na mitocôndria, Isso mesmo. Isso né? mesmo. Eu vou falar, É olha que negócio. fantástico. Eu nem pensei em te falar isso, a gente nem colocou no roteiro. Eu tenho uma citação aqui sobre os lisossomos, Aí, né? E eu vou falar sobre o jejum intermitente, tá? Eu chego já sobre essa parte de alimentação, mas desde já quero adiantar que ajuda. O jejum intermitente, ele ajuda no tratamento das hipercromias. Eu vou falar já já sobre questões alimentares. E aí, olha só, esse pigmento, né, que é a lipofuscina, olha que negócio interessantíssimo, gente. Essa má alimentação, ela é capaz de fazer com que as nossas células desvitalizadas, não são células saudáveis, certo? Esse paciente que chega para você, ele não tem só mancha, ele tem um terreno biológico ruim. Ele tem um terreno biológico todo ruim. As células sim, dele já estão desvitalizadas. E essas células desvitalizadas, que são células envelhecidas, ricas em lipofuscina, elas são ricas por quê? Porque todo o terreno biológico ele já está prejudicado. Então, elas entram num processo, e um processo do qual eles não conseguem se livrar. Elas começam a ver uma superoxidação da membrana que envolve as próprias organelas, incluso lisossomos também, e mitocôndrias, e essa superoxidação cria esse dejeto, esse resíduo, esse lixo celular que se acumula no citoplasma e fica reservado ali nos vacúolos fagossômicos, que tem cor amarela, né? aí. Quantas vezes recebe aquele paciente de melasma, a cara dele é caramelada, de que as cor de açúcar, cor de pudim, cor de calda de pudim caramelada, aquele amarelo, amarelo âmbar. Ela tem cor castanho dourada, é um resíduo que ele é ácido álcool resistente, né? Então ele cora em gordura, ele vai na microscopia eletrônica em gordura. Essa citação ela é de um estudo, de uma literatura, na verdade, deixa eu ver, não, de um artigo publicado pela Unicamp, uma pessoa chama Processos Gerais, é do Andrade Neto da Unicamp. E ele é produto, na verdade, da oxidação de ácidos graxos insaturados. E o que é que isso pode nos causar a longo prazo, né? Esse mesmo pigmento que a gente está falando aqui de pele, né, a lipofuscina, a longo prazo ele vai se impregnar em tudo quanto é proteína do nosso corpo. Ele vai causar superoxidação de mitocôndrias e outras organelas de tudo quanto é proteína de vários sistemas no corpo. Então a gente já acha hoje relação da lipofuscina com Parkinson precoce, que está acontecendo Aí. muito, com a doença de Alzheimer, com demência infantil, melanoses, então eles sintam uma melanose bem típica, bem atípica, na verdade, que é uma melanose coli, distúrbios pigmentares de uma forma geral. E aí, uma coisa que eu quero falar muito e que diz totalmente respeito ao nosso assunto, que é de hipercromia, é a relação da lipofuscina com o estresse oxidativo, tá? A lipofuscina está intimamente relacionada com a sua ansiedade. Olha como vão vir essas pessoas pós-quarentena. Eu tô com medo de como esses Uma pacientes certeza que eu tenho é que os clientes de hipercromia e gordura localizada serão os primeiros a procurar a gente. certeza, com certeza, com certeza, comendo mal, comendo muito e mal, porque não é comendo mal pouco, é comendo muito e mal.
em casa, se agradando, entre aspas, muita gordura saturada e um povo extremamente ansioso. Então, algumas bibliografias falam que o estresse oxidativo, que o radical livre, que o hormônio desregulado, adrenalina, cortisol alto, noradrenalina, todos os hormônios relacionados com estresse, eles fazem com que esse resíduo tóxico ele aumente, ele piore muito mais, muito, muito mais. E aí eu vou falar da parte polêmica agora. Mais polêmica. Toma, gente. Olha o que acontece com essas células quando expostas à luz. Esse estudo depois eu vou colocar para vocês. Ele é um estudo que ele tá... Eu descobri ele no portal de educação, mas ele tem os autores dele lá e eu vou compartilhar depois com vocês. Esse estudo ele fala que essas células desvitalizadas e envelhecidas, tá? E essas células que podem ser pioradas pelo nosso estresse oxidativo, pela nossa ansiedade, quando expostas à radiação UVA e luz azul, tornam-se sensíveis à luz visível. Vou repetir. Olha, gente. Essas células envelhecidas, desvitalizadas, que ninguém colocou elas lá, você não herdou, ela não é uma sina, nem ninguém lhe jogou uma praga, você que construiu essa célula desvitalizada, tá? Quando expostas à radiação UVA e luz azul, espectro de luz azul, que nesse estudo eles usam espectro entre 400 até 750 nanômetros, eles usam várias luzes, mas o espectro de luz azul que eles usaram foram em torno de 420 a 450 nanômetros. Elas tornam-se sensíveis à luz visível. Vai ficar gravado. Então, olha o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que é a pele já intoxicada que, quando exposta ao UVA, traz para cima os seus resíduos ácidos e se torna sensível à luz visível. A luz visível é a claridade. E aí, a partir disso, é que você mancha pela luz visível, não pelo espectro UVA. Então, olha que quantas interpretações erradas já foram feitas disso daí. Verdade. Luz azul prejudica a pele. Destrua todo o LED azul que você tem no seu consultório, porque ele não presta mais não. Ele prejudica a pele, ele te causa a formação de oxigênio single, ele vai te dar radical livre, a luz azul, porque alguém leu errado isso daqui. E a concepção de que o lentigo ele é provocado somente pela radiação solar. Eu já vi, inclusive, viu, esse problema aí. Isso deu altos BO, gente, pelo mundo da estética. Altas brigas. Briga de gente grande, inclusive. Eu fiquei aqui só... Não vou citar nomes não, gente, tá? Vou ficar quietinha. Só observando. E aí, olha só... isso traz para a gente também uma outra questão, que é uma grande teimosia do nosso paciente, que é aquela coisa de que, assim, eu fui para a praia, ou eu estava num lugar onde as pessoas estavam tomando sol, mas eu não estava exposta. Eu estava embaixo do sombreiro, e mesmo assim eu piorei. Então, isso vem justamente para sacramentar, né, o conceito, vira um ponto pacífico de que a claridade, a luz visível que te queima, se você já tem a pele envelhecida, tá? Eu vou chegar até um pouco mais perto. Meu áudio tá bem ruim. Tá ruim para todo mundo. Meu áudio tá muito abafado, gente. Eu tô ouvindo certinho. Eu acho que é conexão. Eu acho que é internet. Então, olha só. É justamente quando você tem uma pele envelhecida e uma pele fragilizada que você, posto ao UVA, que é o sol dos primeiros horários do dia, né, e final do dia, e exposto ao espectro de luz azul, que também está incluso nessa fonte de luz solar, que você torna essa pele sensível à luz visível. E aí, se você não vai embora, né, se você continua na praia, na piscina, se você trabalha num lojão, ou você trabalha num lugar onde você recebe muita luz visível, não necessariamente estando embaixo do sol, você se mancha sim. Mas você se mancha não só pela luz, é porque a sua pele já estava desvitalizada. A sua pele que estava ruim. E aí eles fizeram vários testes. Eles fizeram testes, né? Utilizando células que são, eles chamam de queratinócitos epidérmicos humanos imortalizados, que são células que eles expuseram, né, à luz visível e observaram que essas células elas tinham diminuição da sua viabilidade. Então, todas as vezes que um tecido intoxicado, do jeito que a gente vai sair da quarentena, não vai correndo para a praia, não.
né? Não vai em desespero, não, que você tá acabado por dentro. O povo vai pensar assim, eu vou atrás da vitamina D que eu deixei lá. Aí vai se expor ao sol. Povo aqui, eu fui na casa de minha mãe, tinha uns vários idosos pendurados assim na janela, com metade do tronco para fora, fazendo a sua reserva de vitamina D. Eu não estou falando que a pessoa não pode, não deve tomar sol, ou que a gente não precisa do sol para produzir vitamina D. Eu estou dizendo que a pele intoxicada com resíduo de lipofuscina se sensibiliza, traz para a superfície, né, esse pigmento acastanhado, amarelado, castanho dourado, né? E Isso. que a radiação visível sensibiliza e mancha. E o pior, a radiação visível vai fazer com que essa célula, essa pele, produza oxigênio singlet, que é a forma reativa de oxigênio que a gente não precisa, que vai realmente levar a alterações do nosso DNA e talvez nos levar mais na frente até um processo, Deus o livre, carcinogênico, né? Um processo de câncer. Né? Então, eles fizeram também testes, gente, com outras luzes, né? Vamos polemizar mais uma vez. Ai, gente, eu não aguento. Fez merda hoje, tomou sol com a pele intoxicada? É isso mesmo. Isso, então, ir pra praia, beber o chopp, comer mal, tá no meio da churrascada e ficar embaixo Intoxicando e do sol, expondo. Aí é que é fazendo uma fantástico. grande inclinação para você mesmo. E aí eles testaram, nesse mesmo estudo, eles testaram com a luz verde e testaram a luz vermelha. Pegaram essas mesmas células que eles chamam de HA-CAT, né? E testaram elas, né? Que são células já intoxicadas, eles criaram um mecanismo de intoxicação e testaram ela no espectro da luz verde. Eles usaram mais ou menos 522 nanômetros e testaram no espectro da luz vermelha. E aí foi que eles comprovaram que não houve nenhum dano mitocondrial com a luz vermelha. A luz vermelha é muito boa mesmo. Luz Quando vermelha é ela, bom pra tudo, quase, né, gente? ela salva a gente, né? Eu digo que é o bombeiro de qualquer clínica na vida. Infra... E E o infravermelho também, maravilhoso. fantástico. Mas na luz verde não foi tão bom assim. Então, na luz Lu, verde. aproveitando aqui que você falou na luz verde, né? Aham, Essas luzes, gente, que geralmente uma coisa que eu tenho visto assim na literatura é que as luzes que são derivações, aham, né? Por exemplo, por quê? Porque o verde, por exemplo, é a mistura do amarelo com o azul, né? sim, sim. Aí, luz roxa, né? Elas não agem tão bem, por exemplo, como o espectro de luz puro, né? Por exemplo, a luz azul, a luz vermelha. Aí o pessoal fala muito do LED âmbar, do LED verde, etc. E assim, o que eu tenho visto assim na literatura é que os resultados geralmente são bem, né? Se a gente comparar, Na verdade, assim, a gente não tem bala na agulha para ter laser. A grande verdade é essa. Eu falo assim, às vezes o pessoal vem para mim, o que é que você acha, né? Tipo, o que é que você acha da luz azul? O que é que você acha da luz âmbar? Eu tenho equipamento de laser gabinete e tenho portáteis. Já tive vários portáteis de diversas marcas. Nem vou citar quais. Mas eu tenho alguns portáteis hoje. Eu tenho 3 portáteis. Você vê como eu sou alucinada por luz. Eu tenho 3 portáteis e eu tenho um gabinete da DMC que tem luz laser LED. E assim, fazendo os cursos de laser, o que é que eu entendo aí hoje? A gente não tem bala na agulha aqui. A ciência ainda não conseguiu baratear laser. Então, existe a laser azul. Existe a luz pura, colimada, filtrada azul. Tem laser azul. Mas se a gente fosse colocar a luz pura em um equipamento, ele custaria o preço de um carro. Ele é infinitamente mais caro do que um laser vermelho, por exemplo, muito bom, com a potência muito boa. Até porque é um laser cirúrgico, vamos dizer assim. sim. Então, essa digitalização, né, que são espectros dessa banda de luz, que é a luz branca, né? A fonte de luz, seja ela artificial ou a natural, ela tem várias bandas de luz. E bandas de luz pura, né? A luz que vem do sol é uma banda de luz pura. A gente consegue ter luz pura azul, a gente consegue ter luz pura violeta, a gente consegue ter luz pura âmbar. O grande problema da gente é que a gente não consegue ter laser disso. A gente não consegue baratear ainda essa bobina, esse jato de energia que vai incidir realmente ali no ponto certo e produzir um laser. Então, qual a alternativa que a ciência e a eletroestética acha para a gente? Produzir LED. Então, eu não consigo te dar o laser, mas eu te dou um LED, que é uma luz que eles chamam do mais ou menos 20, que vai variar na banda, né, no espectro Uhum. dele,
uma frequência de entre menos ou mais na luz pura. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um laser vermelho, os equipamentos que tem Anvisa hoje no mercado, que são testados, eles estão mesmo nessa banda de 660 nanômetros, ou mais ou menos próximo. Mas eu não posso dizer que um LED está 660, né? Um LED vai estar entre 640 a 680. Ele oscila muito. E aí isso cria uma polêmica, inclusive, na forma de aplicação. Porque, repare só, usando a lógica, se o LED, eu já estou sabendo que ele não é uma luz específica, eu não posso acreditar que eu apontando ele aqui parado para o meu rosto ou numa máscara, que eu vou ter total absorção da frequência certa que eu preciso que haja no meu cromóforo-alvo para eu ter os efeitos fisiológicos. Você vai ter o mais ou menos. Então eu não vou nem polemizar muito, não vou nem falar. Mas assim, eu uso LED, eu vou dizer como eu uso LED. Eu uso LED em varredura. Eu faço LED em varredura, porque eu entendo que o meu LED azul, ele não é 470 nanômetros, ele é 450 a 490. Então, eu estico minha pelezinha aqui, ó, exponho o máximo que eu posso do meu tecido ao LED, porque eu vou rezar para que alguma toxina... Opa, peguei aqui 470, achei, vou fazer o efeito fotoquímico aqui, né? Vou entrar em fotoatividade e vou fazer o que eu espero do LED azul. Então, há casos e casos, né? Não tô dizendo para ninguém jogar fora suas máscaras de LED, falar logo. Não estou dizendo. Não, gente, é porque tem muita resenha com essas máscaras de LED. Parece falar assim, a luz de Natal. Não, você não está dizendo que nenhuma máscara presta. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que máscara de LED não presta. Estou falando de luz na ciência de fotônica. Né? Se você fizer um curso de fotônica com um dentista, você cai para trás. Né? Com os mestres aqui da UFPA de fotônica, na ciência, eles entendem. LED é uma luz não específica, varia de menos a mais 20, então a gente precisa expor muito tecido ao LED. Não dá para ser estático, pontual, como é o laser, que é uma luz pura, colimada, filtrada, puríssima, que a gente tem certeza do que a gente está fazendo. Né? Verdade. Então, realmente, não é para jogar as máscaras fora, mas para a gente repensar da forma como a gente aplica LED. Tanto para o portátil também. Eu já vi umas coisas assim, ó, uma faixa ninja na testa do paciente e o LED aqui parado, porque a pessoa ficou com preguiça de ficar fazendo a varredura aqui no paciente. Então, deixou o LED aqui. Ai. Ah, gente, eu vou dizer, ó, LED portátil cansa a mão, viu? Cansa o braço. Quem quer ter LED portátil tem que se preparar, malhar bastante o bracinho, fazer uma yoga, né, fortalecer os deltoides, os ombros, aí fica a joia. Poxa, mas eu penso assim, rapaz, você já não está trabalhando com face, face já não é algo mais leve, custa nesse momento fazer a aplicação do LED da forma certa, né? Não vá a faixa ninja lá na mulher e deixar o LED pregado lá na testa dela, até porque a distância não é, pode ficar colado, isso não é uma lanterna, né? Então, eu gosto de algumas máscaras de LED, ou de alguns LEDs portáteis, tá? Que eu acredito na potência. Um deles é o Ponce. Eu gosto muito do Ponce. E Tá? ele O não é Ponce, caro, né, Lu? ele não é caro e é uma coisa que você usa para milhares de tratamentos, né? Tem múltiplos benefícios. A gente podia... Cabe 6 lives, 10 lives falar sobre os benefícios de você trabalhar com luz. Eu sou apaixonada do equipamento que eu tenho e não desfaço por nada. Né? Então, é um equipamento de boa potência, que tem uma luz muito boa, que é forte, resistente, que dá muito para trabalhar. Antigamente, eles só vendiam Ponce com uma cor única, agora eles botaram com 2 cores. Então, você encontra só vermelho, só azul, ou vermelho com azul. Maravilhoso. Sim. Né? Então, nesse estudo, eles testaram a luz verde, tá? Só que eles usaram uma banda de luz verde de 522 nanômetros, tá? E eles comprovaram que tanto a luz verde como a luz azul, eles são capazes de trazer à superfície, tá? Esses pigmentos, que são pigmentos, né, de lipofuscina, do mesmo jeitinho que o UVA. Então, isso é um ponto, né, de grande polêmica, porque a gente vê alguns fabricantes vendendo a luz verde como despigmentante, como tratamento de mancha. Então, será que essas pessoas têm pele saudável para aplicar a luz verde? Né? Será que essas pessoas não têm pele desvitalizada, envelhecida?
e vão trazer a superfície pigmento de lipofuscina do mesmo jeitinho que traz a banda azul, né? Ou a luz UVA. Então, não estou dizendo que luz verde nem luz azul são ruins. Muito pelo contrário, estou dizendo que elas são boas. Eu estou dizendo que as pessoas têm pele desvitalizada, tem pele desnutrida, tem pele envelhecida, tem pele com resíduos de lipofuscina, tá? Aí que entra, no caso, a avaliação criteriosa, né? Exatamente. Porque hoje, às vezes a gente quer achar uma receita de bolo, né? Muita gente gosta dessa coisa da receita de bolo. Fala assim, qual é a luz boa para eu fazer essa despigmentação dessa pele? Aí tem gente que vai falar, vermelha, é azul, né? E aí não é isso, a gente tem que avaliar caso a caso. Exatamente. Aí, ó, alguém falou aqui em cima, a vermelha não usar mais. Não, não é que não usar Ela mais. quer saber, é porque ela saiu da live, desconectou. Não é só, não estou dizendo que você não deve mais usar a azul ou vermelha da máscara. Eu estou dizendo que nesse estudo, né, e alguns estudos se fala já que tanto a banda de luz azul como a luz verde, elas são capazes de trazer para a superfície da pele, né, os pigmentos de lipofuscina, e que a luz azul pigmenta, a luz visível pigmenta eles. Então, se você for fazer luz azul e luz verde numa pessoa que tem pele envelhecida, rica em lipofuscina, você vai provocar uma pigmentação nesse paciente. Ao invés de você tratar, você vai prejudicar, tá? A luz vermelha não. A luz vermelha é um excelente tratamento pró-inflamatório, de estímulo fibroblástico, né? Quando a gente já está dentro de um período inflamatório, tem vários benefícios, né? Vários. Verdade. E aí, ó, o que é que isso deixa de lição pra gente, né? Em relação à hiperpigmentação. Mais uma vez, nossa qualidade de alimentação deixa, assim, um resíduo que intoxica o fígado, que não deixa o fígado administrar esse descarte de células velhas e mortas e também de resíduos citoplasmáticos. E ele está dizendo pra gente que você comendo mal, você estraga seu fígado, tá? Você mexe microcelularmente em todas as células do seu corpo, você provoca uma desnutrição geral, um acúmulo de lipofuscina, e aí você vai lá toda feliz tomar sol, achando que vai ter grandes reservas de vitamina D e expõe ao sol, especialmente a luz UVA e a luz azul, pigmentos que são sensibilizados, trazidos à superfície e que, diante da luz visível, vão lhe pigmentar. Aí agora a gente começa a entender por que os protetores solares mudaram tanto, né? Que antes a gente só via lá o VA ou o VB, pronto, acabou o papo. Hoje a gente tem lá protetor solar, proteção, como é que é boa a proteção para você hoje? O VA, o VB, PPD alto, proteção de luz digital e radiação visível. Então, por que eu quero proteção de radiação visível? Né? Não bastava para mim só proteção VA ou VB? Não, senhor. Você tem que filtrar Fora o os que ainda VA. vem com antioxidante, né, Lu? E isso, mais os Tem uns ativos. que já vem com antioxidantes ali para já combater radical livre, tudo. Hoje a tecnologia dos protetores solares está uma coisa de louco. E aí, eu vou puxar a deixa do seu antioxidante. Olha que aqui as literaturas falam. As literaturas falam que os antioxidantes ajudam a gente reduzir esse acúmulo de lipofuscina dentro das nossas células. Então, os protetores, eles têm que ter algum antioxidante. Eles têm que ter um hidratante, eles têm que ter ou uma vitamina C, uma vitamina S, virem. Lutem, né? Um ácido hialurônico. Até 10, um ácido hialurônico, eles têm que ter antioxidantes associados, porque eles precisam não só proteger, não só impedir a fotoativação do resíduo, eles precisam te impedir que fotoative o resíduo, te proteger da luz visível, te hidratar e impedir o acúmulo desse resíduo dentro das suas células. E aí agora a gente vai entrar na parte boa, na parte da dieta, para a gente fechar com faixa de ouro. Delícia. Né? Olha só, esse outro estudo, vou passar para vocês também, esse, se eu não me engano, é da UFMG. Ele abre o estudo falando assim, ó, nem todas as espécies envelhecem. E, opa, vamos lá ver quem é que não envelhece para a gente aprender. Verdade. Ele fala, minha gente, de vários animais, inclusive de mamíferos, que são adaptados a viver em diferentes temperaturas e que têm organismos programados para viver em temperaturas diferentes
E eles comprovam que os animais, os anfíbios e os mamíferos que são treinados para viver em temperaturas diferentes, especialmente no frio, eles apresentam uma longevidade melhor. Aí vou repetir de novo, para não sair ninguém desesperado, correr para a geladeira, né? E ficar no 15 graus. É um estudo que fala que a sua adaptação ao frio, os mecanismos regulatórios do seu organismo, quando eles estão melhor ajustados para se adaptar ao frio, ou pessoas que vivem em temperaturas frias, ou que têm essa temperatura corpórea mais baixa, quando a gente entende temperatura corpórea mais baixa, na hora que eu li esse artigo, a primeira coisa que veio à minha mente foi diminuir a inflamação. Na minha mente bateu um alerta assim, ó. Pessoas que têm menos perfil inflamatório, elas vivem mais, né? E o que é que provoca inflamação no nosso corpo? A alimentação, a péssima alimentação. Então, o nosso paciente que chega pra gente com melasma, e vocês vão refletir, todos vocês que têm mancha, você não vai nunca na sua vida conseguir tratar uma pessoa com melasma que come gordura, uma pessoa que tome gordura saturada, que come carboidrato, que se acaba na fritura, que adora um leite. Um doce. Não vai conseguir, e não vai conseguir porque essas são pessoas que têm um perfil inflamatório alto, elas aumentam a sua temperatura, e esse aumento de temperatura, inclusive, esse perfil inflamatório diminui a longevidade. E aí eles, olha só, eles colocaram que diminuições de temperatura de 1 a 1,5 graus em roedores aumenta a expectativa de vida. De 0,5 a 1 grau centígrado, se você conseguir diminuir a temperatura, aumenta a sua longevidade. E 0,2 graus Celsius, só 0,2, não chega nem a ser 1 grau de diminuição na nossa temperatura em humanos, feita através de quê? De uma dieta equilibrada e bem prescrita, diminui tanto o seu perfil inflamatório que ele aumenta muitíssimo a sua longevidade. Olha, tá, chegou na hora certa. Aí. Então, olha que coisa maravilhosa. Quando você consegue diminuir o seu perfil inflamatório, você consegue ativar mecanismos de conservação de energia, mecanismos adaptativos. Isso é muito medicina tradicional chinesa, isso é total. E aí, outros hormônios se mobilizam também para se adaptar a essa baixa temperatura, tipo insulina, testosterona, né? A nossa leptina. Então, vários mecanismos endócrinos, eles se mexem aí, se rebobinam, né? E aí, veja como isso é muito presente na nossa vida. Que os pacientes da gente que estão fingindo que não tomam anabolizante, né? Mas passa testosterona, ou tem fórmula prescrita por nutrólogo, cheia de terápico, aí, indutor de andrógeno, são pessoas inflamadíssimas. A pessoa chega, oi, Lu, a menina tá com a minha cara, oi, Lu! Né? Claro que ela toma alguma coisa. Então não vem pra cá me enganar, dizer que não toma andrógeno, que toma andrógeno, né? Aquela cheio de acne, gente, na face, principalmente aqui, ó. Tá? Na região de mandíbula, pescoço. É certeza. Certo Certeza. demais. E aí, isso é tão importante de você mexer na dieta. Então, assim, não é só uma moda, é uma questão de longevidade, né? É você se manter longevo, é criar, né, no seu corpo mecanismos adaptativos que vão conseguir equilibrar essa temperatura, e isso, inclusive, interfere nos seus hormônios. E esses hormônios vão se adaptar tanto que vão trabalhar para te manter mais longevo numa temperatura menor. Então, com isso abre, né, um sinal de alerta gigantesco para a nossa alimentação. Não só por uma questão de dieta, não só por uma questão de emagrecimento. Eles falam que essa restrição calórica, olha que negócio fantástico. Essa restrição calórica, ela ativa as mesmas proteínas de choque, que são aquelas head shock proteins, que a gente ativa, por exemplo, quando faz uma radiofrequência. Quando a gente faz uma radiofrequência, a gente induz a ativação dessas proteínas, são proteínas adaptativas, proteínas de regulação térmica. Então, quando eu ativo o head shock proteins, eu tento modificar, eu tento me adaptar tanto a essa temperatura que a gente acaba tendo o quê? Melhora da síntese colágena, melhora da nutrição do tecido, melhora de tudo de uma forma geral. Então, nesse artigo, ele fala que a restrição calórica, e quem me falou mais cedo, o jejum intermitente, ele é fantástico nisso.
fantástico. A medicina tradicional chinesa, ela já fala há muito tempo sobre essa questão de calor e frio, né, Ju? Assim, Sim, o eles falam, a dietética chinesa é muito baseada nisso, né? Porque, segundo eles, a gente tem, né? Algumas pessoas são mais yin, outras são mais yang. Então, por exemplo, principalmente as pessoas, né, que têm a tendência a engordar, né? Segundo eles, são pessoas mais yang. E por isso, né, como ela é alguém mais yang, a temperatura corporal dela, né, aí junta as coisas, também é mais elevada, né? Uma sim, coisa interessante, se você for ver, eu vou falar no termo comum, tá, gente? Aqui, é gordinho, gente gordinha, sim, geralmente, elas sentem menos frio, né? é Sentem verdade. menos frio. Quanto mais magra você vê que é a pessoa, mais frio ela sente. Então, segundo a medicina chinesa, se você quer, né, equilibrar um corpo, ou seja, se você é magro demais, né, e você sente muito frio, se você quer melhorar isso, você tem que consumir mais alimentos yang, ou seja, alimentos que sejam geradores de calor, né? Sim. E já se você é alguém, né, que tem um perfil yang e você quer estar equilibrado, você precisa passar a consumir mais alimentos yin para você chegar ali nesse equilíbrio, Isso. né? Então, Isso, perfeito. exatamente isso. E aí, nessa restrição calórica, que é uma restrição que a gente já fala também de tudo que a gente já comentou, né, de industrialização e tudo mais, eles citam os antioxidantes. Os antioxidantes, eles são uma porta para aumentar, né, vamos dizer assim, para nos induzir a um estado adaptativo de temperatura. Eles conseguem reduzir esse dano do estresse oxidativo, que a gente já viu que está totalmente relacionado ao acúmulo de lipofuscina no nosso tecido. Esse estudo, ele foi publicado em 2008 por Madison. Ele prolonga a nossa longevidade, ele prolonga a nossa fase produtiva. Então, isso está relacionado, inclusive, com a nossa fertilidade. A alta Aham. temperatura produzida pela alimentação ruim, ela não só interfere na nossa longevidade, ela interfere na nossa produtividade, na nossa fertilidade. Ela preserva o nosso colágeno, diminui essa quantidade de oxigênio em inglês, né? Então, quando você faz uma restrição calórica, por exemplo, como um jejum intermitente, você passa um tempo ali sem um alimento, o corpo todo se adapta para isso e diminui principalmente o risco de peroxidação dessa membrana celular das mitocôndrias, dos lisossomos, que é o que vai dar o acúmulo de lipofuscina, que é o que vai provocar as nossas hiperpigmentações. Então, qual é a chave? E eu vejo assim, em primeiro lugar, para a gente começar a tratar hiperpigmentação. Eu não consigo admitir um paciente para tratar hiperpigmentação sem iniciar por um bom probiótico. Não consigo. Então, a primeira chave é, né, o primeiro cadeado aí para a gente abrir nesse paciente é um excelente probiótico. Serve Yakult? Não. Não serve Yakult. Primeira pergunta que o pessoal serve a cult, né? Serve Yakult? Não, não serve Yakult. Você vai precisar procurar probióticos bons, probióticos decentes e probióticos que tenham cepas que possam lhe ajudar. Eu, como eu sou uma pessoa muito da boazinha, eu vou dizer aqui quais são, o que, é que a gente procura num probiótico para ele ser muito bom? A gente procura principalmente lactobacilos, os bifidobactérias e as leveduras. Vamos tirar os bifidobactérias e as leveduras, vamos se concentrar nos lactobacilos. Se ele já está dizendo que a restrição calórica para a gente é boa e que a restrição calórica ativa proteínas de choque, que é bom a gente perder esse peso para diminuir a temperatura e diminuir esse perfil inflamatório, veja que o povo que tem mancha é um povo que tem a pele reativa, ela é inflamatória. O atrito da gase deixa essa pele inflamatória. Então, eu vou procurar quem? Eu vou procurar as cepas de lactobacilos que me ajudam a perder peso. Que é quem, minha gente? É o famoso casei xerota, que a gente vê também no Yakult, tá? Então, eu tenho que ter lá, eu tenho que ler. Lactobacilo, casei xerota. Eu tenho que procurar os lactobacilos do grupo Gasseri, depois eu vou colocar, que são os que ajudam muito na inibição da obesidade. E eu tenho que procurar, pelo menos, o lactobacilo do grupo Raminosus. Eu vou colocar, são 3 grupos específicos que trabalham com redução de peso. O Casei xerota, o Gasseri e o Raminosus. Tá? Então, são grupos de lactobacilos que vão nos ajudar nessa redução do peso. A segunda chave para a gente trabalhar com hipercromias, além da gente tentar corrigir essa microbiota, né, é a saúde emocional.
Então, você pode fazer Verdade. tudo certo. Se a pessoa for ansiosa, estressada, sozinha, só com ansiedade, então abra mão não. Abrace a acupuntura, abrace a auriculoterapia, abrace a terapia integrativa, a trabalho Aromaterapia, aroma de crenças limitantes, que eu sou apaixonada. Abrace a psicoterapia, né? yoga, meditação. Meditação. Hoje tem milhares de estudos comprovando que a meditação prolonga a sua longevidade. Então, primeiro, um excelente lactobacilo para corrigir essa microbiota. Ontem, eu acho que ainda está até postado, Thay colocou aqui uma receita que eu compartilhei de um purgante, um purgativo natural para a gente dar uma varrida nessa toxina. Então, ao invés de começar com um detox, já dá para esse paciente fazer em casa, né? Um ciclo de 4 dias e depois para um pouco, repete para dar uma limpada nessa sujeira que está aí por dentro, para iniciar isso aí tudo. É controlar a ansiedade, lactobacilo bom, tá? Aqui na Terra, melhorar o terreno biológico, foi uma coisa muito bem falada ontem pela Natália Raça e pela Dani aqui de Salvador. Como começar a trabalhar uma mancha com a pele podre e suja? Gente, tem gente aí com ondas de choque na mão que não sabe fazer uma limpeza de pele. Não sabe. Eu vejo o povo se batendo para fazer uma limpeza de pele. Adianta você ter assim, o suprassumo do equipamento e não saber fazer uma limpeza de pele, não sabe quais são os ativos necessários para fazer uma excelente limpeza de pele. E os superalimentos. Então, eu separei aqui alguns superalimentos que são antioxidantes, vou falar aqui deles. Ju, me ajude, dentro da medicina tradicional chinesa, o que é que a medicina hoje faz e fala para nos auxiliar a reduzir essa temperatura corporal, esse perfil inflamatório. Então, a gente tem, abacate, brócolis. A gente já falou muito nas últimas lives sobre as frutas vermelhas, né? Que são antioxidantes, tilo, goji berry, blueberry. O açafrão e a cúrcuma tem uma receita nos stories mostrando como fazer de forma natural um tônico para pele oleosa com cúrcuma, né? Que a gente pode utilizar. E olha que negócio interessante, que eu não sabia, né? Eu fui pesquisar os mixes de chás que a gente tem hoje. Virgem Maria, chuva. O chá de cavalinho e o chá de centelha asiática. A vida inteira eu conheci esses chás como vasocinéticos. Chás que melhoram a circulação. E eu só pensava nisso em gordura localizada, quando o meu paciente estava tratando gordura localizada. Mas ontem eu li um negócio muito interessante. O chá de cavalinho ele é rico em silício, que ajuda muito na hidratação do nosso organismo. O centelha asiática melhora muito essa questão circulatória. E o chá de quentão, ele é fantástico para a gente eliminar essas toxinas. Tá? É muito citado também as oleaginosas, a linhaça dourada, né? A castanha. É muito citada também o melão, como uma fruta de alcalinização do pH do nosso organismo e muito anti-inflamatório. E uma coisa que a gente já sabe e já utiliza nos nossos esfoliantes enzimáticos, né, que é a bromelina e a papaina, mas in natura, estas frutas, o mamão e o abacaxi, eles são antiedematosos e eles têm enzimas proteolíticas também que ajudam a gente a eliminar a lipofuscina. Então, todo dia de manhã da vida, ou melão ou mamão. Ou melão, abacaxi com linhaça, já saiba a receita, né? Vai ficar gravada essa áudio. Vai. Essa live, né? E bastante oleaginoso. A gente falou esses dias sobre espirulina também, um monte de coisa. Mas aí, fale, Ju, nesses minutinhos aí. O que é que você fala sobre isso? Então, dentre os chás, como você falou, né? Por exemplo, dentro da medicina chinesa, um chá que eles chamam muito de chá vermelho, né? Uhum. Chá vermelho. Ele é altamente desintoxicante, ele é maravilhoso, né? Então, ele ajuda tanto para redução de medida, como para manchas, né? Eles também falam muito dos vegetais verdes, principalmente os folhosos. Então, os verdes, por exemplo, eles têm essa natureza mais yin, e eles também fazem, por exemplo, a baixa dessa temperatura corporal. Então, por exemplo, rúcula, alface, né? Quanto mais água tiver, por exemplo, dentro do vegetal, né? Mais isso indica essa natureza dele. O abacaxi também, né? Ele tem essa natureza aí, bastante rico em água.
também desintoxicante. Como você falou, né? A bromelina, por exemplo, e a papaina. Outro chá interessante também é o chá verde, né? Porque ele é antioxidante, né? Um Uhum. antioxidante natural. Então, são coisas que a gente pode aí estar introduzindo, né? A gente não está aqui principalmente falando de coisas caras, né? A gente tem Não, coisas que são principalmente muito acessíveis para todo mundo, né? sim. Então, não basta só a gente pensar que só coisas caras é que vão fazer com que a gente, né, tenha uma alimentação melhor. Tá falando aí. Tá. Então, não são apenas coisas caras, tá? Mas principalmente a gente voltar às nossas raízes, tá? Eu não digo nem que a gente talvez precise. Muita gente às vezes fica pensando assim, ai meu Deus, eu vou ter que ir para um nutricionista, né? Eu vou ter que elaborar uma dieta, né? Etc. Mas Se puder, molecular, ótimo. Se puder, ótimo. Agora, se você não pode, tente aproximar ao máximo, tá? Sua alimentação de coisas naturais, como eu falei lá a princípio, tá? Consumir, seja lá o que for, tudo mais fresco, né? Às vezes você não sabe diferenciar o que é yin, o que é yang, né? Às vezes tem coisa, pode ter alguma coisa que você citou aqui que você não gosta de comer. sim, Mas, sim. se você gosta de comer, por exemplo, as oleaginosas, né, vegetais verdes folhosos, né, quanto mais a gente colorir a nossa alimentação, né, Fruta cítrica, né? Que é muito importante. é exato. Por exemplo, Nós todo para mundo os gosta. chineses, eles falam que a nossa alimentação deve se basear, né, quando a gente fala de vegetais, em três cores básicas: o vermelho, o amarelo e o verde, tá? Então, você tem que consumir, né, um pouquinho dos três todos os dias. Porque é isso que a medicina chinesa prega. Ela prega o equilíbrio. Então, nem você tá ali consumindo alguma coisa demais e nem tá consumindo Uhum. alguma coisa de menos. Por exemplo, você falou Exatamente. da cúrcuma, né? A cúrcuma tá super em alta, super na moda. Aí o ser humano vai comer só cúrcuma agora. Não, Sim, a cúrcuma é amarela, né? O ideal é que sim. você coma um pouquinho de cúrcuma. Aí, se você bota uma fruta vermelha na sua alimentação durante o dia, né? Uma maçã, por exemplo, a melancia. A melancia é ótima, né? Ela é in também, baixa temperatura, diurética, né? Fantástica. A melancia é um negócio maravilhoso. Aí, digamos que vai almoçar, né? Você vai comer uma salada. Então, você já pode incluir, por exemplo, um vegetal, né? Um verde. Pode ser um brócolis, pode ser uma alface, pode ser uma rúcula. Então, quando a gente faz, né, quando a gente sempre pensa em colorir o prato, a gente não precisa necessariamente ali ter, né, uma dieta estrita, regrada. Rosa, nem vejo. Tô com medo daqui do Instagram bater a porta da nossa cara. Tô aqui olhando para você, olhando pro tempo. A gente não precisa necessariamente ter, dentro dessa escala do vermelho, do amarelo e do verde, o vermelho, amarelo e o verde do mais caro. Então, eu já vejo dietas tratadas assim, ó, com pimentão vindo da Austrália de não sei da onde. Não, gente, o tomate já serve, É, né? O tomate serve, uma goiaba serve, né? O mamão já serve. Então, o mais importante, né? Antes que o Instagram bata a porta na nossa cara. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Nós vamos responder, tanto eu como o Ju, as perguntas em inbox, tá? A Ju vai colocar nos stories dela. Eu vou compartilhar aqui o é. nome da literatura da Cituca, maravilhosa, importantíssima para fazer avaliação física facial. Vou colocar a classe e as cepas dos lactobacilos que são legais para emagrecimento, que vocês têm que procurar nos probióticos. Pode ser um probiótico manipulado, mas pode ser um probiótico também industrializado. Já tem probióticos maravilhosos hoje. Farmácia E de temos manipulação, por exemplo, tem bastante, né, Lu? Eles fazem. eles já fazem especificamente probióticos. Nós não estamos aqui para tomar o lugar de ninguém. A gente só está abrindo a mente das pessoas sobre hipercromia, né? E falando que a origem dessas hipercromias ela é muito mais embaixo, que não adianta lá só passar ácido, né? Passar um antioxidante tópico, que é muito mais do que isso, que a gente precisa ter uma avaliação muito mais aprofundada, né? E Verdade. entender o indivíduo como um todo, certo? Obrigada a Obrigada a você, Lu. E todos obrigada às que meninas aqui que estão presentes. Um beijo, viu? Vocês são os amores. Bota o ficaram muito print do livro lá nos stories daqui a pouco, para olha, vocês depois pegarem depois. questões também, tá certo? Beijo, Juju. Obrigada mais uma vez. Beijo, Lu. Boa noite Obrigada. a todos. Beijos. Vai ficar Beijo. Tchau. gravado, tá bom? É.
Podem assistir várias vezes em 24 horas. Beijo, gente. Um beijo. Tchau, tchau.